Olá, vamos trabalhar o nosso tema Direitos Políticos e Partidos Políticos, a nossa aula teórica sobre os capítulos 4 e 5 do título 2 da Constituição. Lembrando que o título 2 da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, ele é dividido em 5 capítulos e essa aula vai corresponder ao capítulo 4, Direitos Políticos, e o capítulo 5, Partidos Políticos. Eu chamo essa aula de Direitos Políticos porque eu sempre, quando trabalho, seja em aula online, seja em aula presencial, eu considero partido político e direito político como um tema junto, um tema correlato, porque só vai existir partido político, lá o artigo 17 sozinho, se existir o direito político, certo? Então a gente vai ver nessa sequência, artigo 16, 17, artigo 14, 15, 16, 17, tá? Perdão, 14, 15, 16, 17. Vamos então compartilhar a tela para você, para a gente começar falando sobre os direitos políticos, tá? Então, eu vou conceituar agora direito político para você, e aí a gente vai falar de soberania popular, vai falar de sufrágio, vai falar do voto, enfim, a gente vai primeiro fazer esses conceitos para então entrar no... A gente conceituando, a gente já vai entrando no artigo 14, tá bom? Então, olha só, o que são direitos políticos, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é direito político, a gente está trabalhando direito político. Então, o que é direito político? Primeira definição que eu coloquei para você aqui, ó, conjunto de regras destinadas ao exercício da soberania popular. Ó, lá vem aqui soberania popular, a gente já vai definir. Então, um conjunto de regras destinadas ao exercício da soberania popular, aquele todo poder emana do povo. Adoro esse trecho da Constituição, acho ele forte, né? Diz tudo, né? Todo poder, não é um poder, dois, todo e qualquer poder, tá? Mas neste aqui a gente vai estudar, obviamente, o poder político. Então, primeira definição. Segunda definição, olha só que interessante. Os direitos políticos envolvem 3 aspectos. 1. O direito de conhecer, manifestar e decidir sobre as questões políticas do Estado, ok? Já é um aspecto importantíssimo. 2. A organização do direito eleitoral, ok? Porque para eu poder manifestar e decidir sobre as questões políticas do Estado, é necessário que tenha uma organização da justiça eleitoral, ok? Do direito eleitoral, enfim. E 3, a regulamentação dos partidos, ok? Então, os direitos políticos essencialmente envolve 3 aspectos, tá? O direito de conhecer, manifestar e decidir sobre as questões políticas do Estado, a organização do direito eleitoral, isso inclui a justiça eleitoral, e a regulamentação dos partidos políticos, ok? Vamos seguir. E aí a gente faz a célebre pergunta: e o que é a soberania popular? A soberania popular é o exercício da autoridade que reside num povo. Todo poder emana do povo e que se exerce por intermédio de seus órgãos constitucionais representativos, ok? O povo é soberano, tá? Então, essa primeira definição aqui, que a soberania é o exercício da autoridade que reside no povo e que o exerce por intermédio dos seus órgãos constitucionais representativos, está contando parte do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, parte dele, porque o nosso artigo 1º, parágrafo único, ele vai falar sobre uma democracia de um sistema híbrido, certo? Que a gente chama de democracia semidireta. Então, a gente não tem só a titularidade do povo, do poder sendo do povo, e o exercício do representante. A gente não tem só isso. Essa é a apresentação, é a regra, mas a gente tem exceção e a gente já vai ver. Olha só, tá aqui, olha. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso aqui é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição e a gente vai dissecá-lo. Todo poder emana do povo. De quem é a titularidade do poder? Do povo.
Nós somos donos do poder político, do poder estatal, que é tripartido em legislativo, executivo e judiciário, do poder econômico, do poder midiático. Toda forma de poder emana do povo. Só que nesta aula a gente vai trabalhar o poder político. Então, de quem é a titularidade do poder? Do povo. Agora, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, apesar da titularidade do poder ser nossa, quando eu digo nossa é porque nós somos povo, o exercício do poder, na regra, na prática, certo? No comum, não é nosso, é do representante. Por que eu digo que não é nosso? Porque eu não sou ocupante de mandato público eletivo, eu imagino que você que está assistindo a minha aula não seja ocupante de mandato público eletivo. Se você for ocupante de mandato público eletivo, e eu já tive alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação e até em concurso, eu já tive alunos em preparatório para concurso vereadores, certo? Tive dois alunos, uma vereadora, não se conheciam, tá? Foram em épocas e turmas diferentes, e um vereador. Mas eu já tive em graduação e em pós-graduação, inclusive aluno deputado federal, tá? Então, assim, é possível que quem esteja me assistindo agora seja um detentor de mandato público eletivo, mas aí não é maioria, provavelmente, não é? Então, se você for detentor de mandato público eletivo, você está aqui como representante. Se você for igual a mim, não é detentor de mandato público eletivo, você está na posição de povo. Não que o representante, que o deputado federal, o presidente, o governador, não esteja também na posição de povo, mas ele só está na posição de povo quando ele age como povo, votando, por exemplo. Mas quando ele age como gestor, certo? Como legislador, ele é o representante. Então, vamos voltar aqui. Qual é o padrão? A titularidade do poder é do povo e o exercício do poder é do representante. Mas será que o povo não pode exercer o poder? Será que o povo não tem exercício nenhum do poder? Tem. Olha só o que diz aqui, olha o texto. Ou diretamente. Opa, a gente, como povo, pode exercer o poder diretamente. Como? Vamos lá. Ou diretamente nos termos desta Constituição. Dissequei aqui para você, tá? Então, a gente pode exercer o poder diretamente, mas tem que estar expresso na Constituição, e já vou mostrar para você isso. Então, o texto constitucional adota a chamada democracia semidireta, ou também chamada democracia participativa, um sistema misto com características de democracia representativa, mas com a participação direta do povo, desde que prevista na Constituição, tá bom? Prevista constitucionalmente. Normalmente, quem exerce o poder em nome do povo são os representantes, já comentamos. Entretanto, o povo também exerce diretamente o seu poder, mas nos termos do texto constitucional. E quando é que o povo exerce o poder diretamente, Karina? Aqui, olha, quando o povo vota, quando ele participa de plebiscito, quando o povo participa de referendo, quando o povo participa de iniciativa popular, quando ajuiza uma ação popular e quando se candidata. Quando se candidata. Aí, quando ele é eleito, já foi eleito, foi diplomado, tomou posse, aí ele já vira o representante, exercendo também algumas práticas de povo, mas aí ele já fica na posição de mandatário, né? Nós somos os mandantes do poder e quem exerce o mandato eletivo é o mandatário do poder, ok? Recebe ordem, entre aspas, do povo. Aí vamos lá. O que é sufrágio, tá? Então a gente falou disso aqui. Não te preocupa que daqui a pouco eu vou dissecar cada um deles, já, mas agora vamos falar de sufrágio. A soberania popular, que a gente já sabe o que é, não é? Ela será exercida pelo sufrágio universal. Isso aqui é texto inicial do artigo 14 caput, está aqui, olha. A Constituição Federal, de 88, no artigo 14 caput, nos remete ao sufrágio. Aí a gente vai se perguntar o que é sufrágio. Aliás, o que é sufrágio, né? Na verdade, a gente quer saber o que é sufrágio. A gente sabe que o sufrágio é universal, mas o universal é uma característica do nosso sufrágio. Mas o que é sufrágio? Eu anotei aqui para você, olha. No sentido amplo da palavra, sufrágio é direito público subjetivo de natureza política, certo? Então, vou simplificar aqui, nas minhas palavras. Sufrágio é todo direito subjetivo de natureza política. Volta aqui, olha. Sufrágio é voto? É. É plebiscito? Também. Referendo? Iniciativa popular? Sim. Ação popular? Também. Elegibilidade? Também. Então, vamos lá de novo. Na leitura aqui. Olha.
No sentido amplo da palavra, sufrágio é direito público subjetivo de natureza política, no qual o cidadão pode eleger, ser eleito e participar do governo. Então, o sufrágio é todo direito subjetivo de natureza política. Ok? Todo direito subjetivo de natureza política, certo? Que envolve, voltando aqui, o direito de votar, o direito de participar de plebiscito, de referendo, de ajuizar a ação popular, todos esses aqui. Agora, o que eu anotei para você? Que o sufrágio ele pode ser quanto à extensão universal ou restrito, nosso é universal, e quanto à igualdade, ele pode ser igual ou desigual, nosso é igual. O sufrágio no Brasil contemporâneo, ele é o quê? Universal. Por isso que a gente diz no artigo 14 caput que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Agora, a gente tem também o sufrágio no sentido restrito da palavra. No sentido restrito da palavra, faltou um D aqui, né? Pode ser usado como no sentido de voto. Então, o sufrágio no sentido amplo é todo direito subjetivo de natureza política, que inclui voto, plebiscito, referendo, e aí, né, iniciativa popular, aquela lista toda, mas no sentido restrito da palavra, o sufrágio também é usado como sinônimo de voto. Aí o voto, sentido restrito, representa a expressão máxima do sufrágio, que é o sentido amplo. E é verdade isso. O voto é a expressão máxima dos nossos direitos políticos. Se o sufrágio é direito político, é toda forma de direito político, o voto é a expressão máxima. E aí a gente vai falar do que é o voto. Está aqui na tela, olha só. O que é o voto? É a manifestação do sufrágio no plano prático. É o ato político que materializa o direito de votar, porque eu tenho o direito de votar. Mas como é que eu materializo esse meu direito? Indo lá praticando, votando no dia da eleição. Seu resultado reflete a vontade real do povo e deve ser acatado na sua totalidade. Agora, olha só. O voto tem uma natureza dúplice, pois ele é político, tanto ele é político quanto ele é jurídico. Olha só que interessante. Ele é político porque configura uma das formas de participação do indivíduo no poder, ok, escolhendo seus representantes. Mas também é ato jurídico porque, regulamentado pelo direito eleitoral, ele é gerador de direitos e obrigações. Eu estou dizendo para você aqui o óbvio, mas às vezes a gente precisa concluir esse óbvio. O voto, ele é político, mas ele é jurídico. O voto, eu exerço o voto para manifestar a minha vontade política, mas quando eu voto, eu também pratico um ato que tem efeitos jurídicos, porque eu elejo aquele indivíduo que vai ter direito de exercer um mandato, por exemplo, de 4 anos, ou se for senador de 8 anos, e vai ter obrigações, ok? O voto é uma fração da soberania. Aqui uma citação de José de Alencar, tá bom? Vamos lá. Características do voto. Ele é secreto para nos dar a liberdade de voto. A sigilosidade do voto nos dá a liberdade do voto. Nós já tivemos de forma escancarada, escandalosa no Brasil, o voto de cabresto. Na época do coronelismo, nós tivemos o voto de cabresto e nos dias atuais nós ainda temos um voto de cabresto velado, certo? Chefes, patrões, alguns superiores dentro da estrutura das empresas privadas e da administração pública também, certo? Exercem um certo constrangimento, exercem uma certa influência, e quando eu digo influência, não é uma influência no sentido bom da palavra, né? Mas uma certa pressão para que pessoas votem A, B, C ou D. E o sigilo de voto me dá liberdade, te dá liberdade para dizer assim, tá, fulano, eu vou votar no teu tio, pode deixar. E no dia eu não voto, eu voto em quem eu quiser, porque o sigilo do voto é garantido. Nós já tivemos algumas tentativas de trazer o voto impresso para a urna eletrônica, inclusive uma mini reforma eleitoral que teve, por lei,
e que foi levado ao Supremo, certo? Para analisar o caso, o Supremo declarou a impressão do voto inconstitucional. Primeiro, a gente teria um gasto enorme para imprimir, certo? Os votos. Segundo, a gente teria uma necessidade de logística, certo? Não só para transportar de volta esses votos, o papel em branco para ida, né, nas sessões eleitorais, e para volta o papel impresso, não só a logística de transporte, mas de segurança. Por que de segurança? Porque o risco de fraude e o risco de usurpação da sigilosidade do voto seria muito arriscado. A sigilosidade do voto garante que você... E ainda tem isso, a sigilosidade do voto garante que a gente não possa associar o meu título de eleitor ao voto que eu votei. Só tem essa associação naquele momento ali que eu voto, que eu estou identificando ali os meus candidatos na urna eletrônica, mas outras pessoas não vão associar o meu título aquele voto, ok? Então, o Supremo já se manifestou mais de uma vez, certo? Que o sigilo do voto ele é constitucional e a impressão, né, constitucional, porque previsto na Constituição, e a impressão do voto poderia ferir esse sigilo. O voto é igual, porque não interessa quanto a gente tem na nossa conta bancária, certo? Não interessa qual a nossa escolaridade, não interessa onde a gente mora, certo? O meu voto vale igualzinho ao voto de um milionário. O meu voto vale igualzinho a alguém que mora numa casa mega luxuosa no bairro mais rico do Brasil. E o meu voto vale igual ao voto de um analfabeto ou igual ao voto de alguém que tem pós-doutorado, que eu não tenho pós-doutorado, ok? Nós somos iguais como eleitores. Cada título de eleitor vale um voto, se você for lá e votar, e cada voto tem o mesmo valor. Não tem voto peso 2, voto peso 4, eu voto por 4. Não, você vota igual a mim, tá bom? O voto é livre. Por que ele é livre? Presta atenção. O que é obrigatório parece contradição, né? Porque ele é livre aqui, ele é obrigatório aqui. O que é obrigatório é o comparecimento. E o comparecimento é obrigatório para esses sujeitos que estão aqui na segunda linha. Mas o voto é livre, é o ato de votar. O ato de votar é livre, ok? Então, você pode votar no seu candidato, você pode votar em branco, você pode votar nulo, direito seu. Esses dois aqui são votos inválidos, mas você exerceu a sua liberdade de voto. Agora, se você não comparecer, você vai ter que justificar, certo? Ou pagar a multa, tá bom? Então, é livre no sentido do ato de votar e é obrigatório no sentido do comparecimento, tá? O voto é pessoal e intransferível, né? Ninguém vota por procuração, certo? O voto é pessoal. O voto é universal, porque no universo de votantes nós somos iguais, não há diferença, certo? Ele universaliza, ele iguala, ele equipara todos os eleitores. O voto é periódico, porque nós somos uma república. Isso aqui é uma característica republicana, nós somos uma república. E o voto é direto como regra. Mas nós temos uma exceção na Constituição de voto indireto, que é quando ocorre a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do período presidencial. Isso está lá em Poder Executivo e pelo princípio da simetria, isso pode ser aplicado também para os chefes do Poder Executivo estadual e municipal, ok? Então, o voto direto é regra, mas a exceção, certo? Inclusive, o voto direto é cláusula pétrea, tá? Não pode ser abolido nem por emenda, mas a exceção que está no texto da Constituição está no texto original da Constituição, então é constitucional também, tá bom? E aí, finalzinho aqui na segunda linha, a obrigatoriedade de voto limita-se aos brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Se você tem 16, mas não completou ainda 18 anos, o voto é facultativo. E se você já completou 70 anos, até o infinito, né? Até o fim da sua vida, o voto também é mais, né? Também é facultativo, tá bom? E o analfabeto também tem o voto facultativo.
Ok. Vamos lá. Plebiscito. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e com valor igual para todos. Eu estou praticamente lendo o artigo 14, parágrafo 1º, né? Caput, parágrafo 1º. Então, eu aconselho você a abrir a sua Constituição ou abrir a Constituição no seu computador, numa aba, numa janela no seu computador, tá? Então, e acompanhando, pausando de vez em quando essa aula, se você está vendo na mesma tela, não é? Você não tem duas telas, você pausa a aula de vez em quando e dá uma lidinha no artigo 14. Então, eu estou seguindo a sequência aqui. O parágrafo 1º vai dizer que a soberania popular, estudamos, será exercida pelo sufrágio universal, estudamos, e pelo voto direto, secreto e com valor igual para todos, estudamos, e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos ver essa sequência agora. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito. Consulta prévia que a Casa Legislativa faz ao povo. Quem é esse povo, Karina? O termo povo deve ser entendido como eleitor. Ok, Karina. E quem é essa Casa Legislativa? A Casa Legislativa, está aqui na terceira seta, que faz a consulta, pode ser o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa, porque no DF a gente chama de Câmara Legislativa, ok? Ou a Câmara de Vereadores, dependendo da esfera da consulta. Aí vamos aqui para a terceira setinha aqui que eu pulei. A consulta é feita antes, por isso que é consulta prévia, do ato político ou do ato legislativo, ou seja, o povo é primeiramente consultado pelos representantes que haviam sido eleitos, ok? E aí, a última setinha, é importante frisar que o resultado da consulta deve ser obedecido, pois é fruto da decisão direta dos titulares do poder. O povo não é o titular do poder, não é o dono do poder, então, na hora que a Casa Legislativa pergunta para o povo sobre determinado ato político ou ato legislativo, a vontade do povo, do eleitor, deve prevalecer. E aí eu vou colocar como exemplo um plebiscito que aconteceu. Na verdade, foram dois. A gente não percebe que foram dois porque foram no mesmo dia. No Pará, no estado do Pará, em 2011, a gente teve dois plebiscitos juntos, Carajás e Tapajós, sobre a criação dos possíveis estados de Carajás e Tapajós. O Pará sofreria um desmembramento, formação, ok? Lá naquela parte de organização do Estado, quando a gente fala do artigo 18, parágrafo 3º, a gente vê que os estados podem se fundir, incorporar, subdividir, desmembrar para formar outros estados, enfim. Então, o estado do Pará poderia ter sofrido desmembramento e formação. O estado seria desmembrado e as partes desmembradas formariam novos estados, os estados do Carajás e os estados do Carajás e do Tapajós, 2 estados. Só que o plebiscito perguntou para os eleitores, certo? Sobre a criação separado, tá? Foi no mesmo dia, mas foram 2 perguntas. E o povo respondeu não para a criação de Carajás e não para a criação de Tapajós. Não houve o desmembramento, tá bom? Ou seja, o resultado da consulta prevaleceu e o estado do Pará não foi desmembrado, tá bom? Vamos seguir. Referendo. Referendo é consulta posterior que a Casa Legislativa faz ao povo, ok? Quem é esse povo aqui? É o eleitor, mesmo raciocínio que a gente fez lá no plebiscito. A Casa Legislativa realiza a consulta depois do ato político ou do ato legislativo. A Casa Legislativa que faz a consulta pode ser quem? Pode ser o Congresso Nacional, pode ser a Assembleia Legislativa do Estado, ou se for o DF, pode ser a Câmara Legislativa do DF, ou a Câmara de Vereadores, se for o município, dependendo da esfera da consulta. O resultado da consulta prevalece, pois é fruto da decisão direta dos titulares do poder político. E aí a gente traz também um exemplo
Esse exemplo é de 2005, é sobre o desarmamento, Estatuto do Desarmamento, né? Estatuto do Desarmamento, tinha um artigo lá que falava sobre a proibição do comércio de armas. E aí, esse artigo, para poder gerar efeitos, ele precisaria da confirmação posterior, porque a lei já existia, posterior dos eleitores, através de referendo, certo? A pergunta foi sobre o comércio de armas. Se a gente teria no Brasil a proibição do comércio de armas. E nós respondemos não, nós não queríamos a proibição do comércio de armas, e esse dispositivo do Estatuto do Desarmamento não chegou nem a gerar efeitos, tá bom? Então, a gente tem um exemplo, certo, de plebiscito, que o resultado também foi não, e foi não, ok, em 2011, e a gente tem um outro exemplo de referendo em 2005. Só para curiosidade, não interessa para a prova, mas só para curiosidade, meu título de eleitor era do estado do Pará em 2011, eu faltei, porque eu já não morava, foi o ano em que eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu não morava mais lá, mas eu não tinha ainda feito a transferência do meu título eleitoral. E aí o que aconteceu? Como eu não, até vale sim para essa aula, como eu não participei do plebiscito de 2011 e não justifiquei, eu tive depois que pagar uma multa, porque quando eu fui transferir o título, estava lá o meu débito eleitoral, certo? E aí eu tive que pagar uma multa, tá? Porque eu sou alfabetizada, sou maior de 18 e sou menor de 70, então eu tinha que ter comparecido lá, já que o meu domicílio eleitoral na época era lá, hoje não mais, hoje é no Rio de Janeiro. E eu teria então que ter justificado aqui, e não o fiz, tá? Vamos lá. Falei do referendo, vamos falar da iniciativa popular. Apesar do texto constitucional não citar expressamente, a doutrina majoritária entende que é a iniciativa popular de lei. Então, esse tema seria processo legislativo. Inclusive, eu vou dizer para você que esses detalhes aqui que eu vou te explicar, eles só vão ser cobrados em aulas, em provas, que tenham no conteúdo programático o processo legislativo. Tá? O que eu vou te explicar a partir de agora, em 2 slides, não é tema de direitos políticos. Só tem que saber que iniciativa popular predominante, a doutrina predominante entende que é a iniciativa popular de lei. O detalhe da iniciativa popular de lei já é assunto de processo legislativo. Mas eu trago aqui para a aula ficar mais completa. Então, vamos lá. Iniciativa popular de lei. Só tem iniciativa popular de lei aquelas leis cuja iniciativa é quando quem é que protocola o projeto de lei, tá? Então, tem leis que a iniciativa é privativa de determinadas autoridades. Por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, a iniciativa é privativa do Supremo. É o presidente do Supremo que propõe projeto de lei que altere a Lei Orgânica da Magistratura. Então, não tem iniciativa popular para a Lei Orgânica da Magistratura, para alteração da Lei Orgânica da Magistratura. A 8112, a lei o regime jurídico do servidor público federal, é de iniciativa privativa do presidente da República, então não pode ter iniciativa popular de lei. Mas, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, não tem iniciativa privativa, então pode ter iniciativa popular de lei, tá bom? Só para a gente entender. E aí eu estou falando de leis. A Lei Orgânica da Magistratura, a 8112, o Código Civil, o Código Penal, são leis federais, mas a gente faz o raciocínio também, se for leis estaduais e leis municipais nas suas áreas, tá bom? Então, vamos lá. A iniciativa popular de lei federal, tá, está prevista no artigo 61, parágrafo 2º. Esse artigo a gente estuda quando estuda processo legislativo, tá? Da Constituição, no qual determina que 1% do eleitorado brasileiro, distribuído em pelo menos 5 estados-membros brasileiros, com não menos de 0,3% em cada estado, poderá subscrever o projeto de lei federal. Então,
Para poder protocolar um projeto de lei federal, é necessário 1% do eleitorado brasileiro, distribuído em pelo menos 5 Estados-membros, com não menos de 0,3% em cada estado. Aí elaborou o projeto de lei, conseguiu essas assinaturas, cumprindo esses requisitos. Aí protocola o projeto de lei junto à Câmara de Deputados Federais, porque a Câmara representa o povo, e ela é que vai dar seguimento ao processo legislativo, tá? Olha só. O projeto de lei de iniciativa popular, ou lei ordinária ou lei complementar, pode ser proposto desde que a iniciativa não seja privativa de outra autoridade ou órgão. Foi o que eu comentei ainda há pouco para você. Exemplo, 8112, a lei, né? Opa, 8112, a iniciativa é privativa do presidente. Certo? Outro exemplo, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a iniciativa é privativa do STF. Na verdade, é do STF através do seu presidente, né? Porque quem representa o STF numa situação dessa é o presidente. Aí vamos seguir. O projeto de lei de iniciativa popular deverá ser apresentado à Câmara de Deputados Federais, porque representa o povo, que encaminhará para a tramitação legislativa, ok? Vamos lá. A Constituição também disciplina a iniciativa popular, não é? De lei municipal, no artigo 29, inciso 13 da Constituição, que prevê a possibilidade de 5% do eleitorado do município subscrever projeto de lei de interesse de município, distrito ou bairro. A iniciativa popular de lei municipal é menos detalhada, ela é 5% do eleitorado municipal. De lei federal é cheia de detalhe, é 1% do eleitorado distribuído em 5 Estados-membros, pelo menos, com não menos de 0,3% em cada estado. A iniciativa popular de lei municipal é mais fácil, certo? De memorizar e de atender aos requisitos, né? Então, nós, eleitores, munícipes, podemos elaborar um projeto de lei municipal, conseguir a assinatura de 5% do eleitorado e protocolar junto à Câmara de Vereadores, ok? E acompanhar a tramitação, fiscalizar, pressionar, não é? E vamos lá. No caso de iniciativa popular de lei estadual, porque eu falei da federal e da municipal, né? A Constituição Federal diz, em seu artigo 27, parágrafo 4º, que, abre aspas, a lei estadual disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então, cabe a cada estado, na sua autonomia federativa, cabe a cada estado estabelecer, certo, as suas regras para a iniciativa popular de lei, observando o princípio da simetria constitucional. E como a Constituição não falou nada também do DF, isso vai se aplicar também ao DF. Lembrando que o DF, ora ele tem competências equiparadas a Estado, então tem leis do DF que são leis materialmente estaduais, não é? São leis de competência estadual. E o Distrito Federal também tem competência de município. Então, como ele é híbrido, ele vai... E a Constituição não estabelece expressamente, ele também vai ter autonomia federativa, também vai observar o princípio da simetria, só que a simetria para ele é simetria em relação à iniciativa de lei municipal e de iniciativa de lei estadual, tá bom? Vamos lá. Eu considero o seguinte, se a tua questão é sobre direitos políticos, só precisa saber o que é iniciativa popular de lei. Esses detalhezinhos não costumam ser cobrados, tá? Pode procurar a questão de prova, não costumam ser cobrados, mas eu trago aqui para não ficar a informação incompleta, tá? Só que só evolui isso aqui, aprofunda, quando tu estudas processo legislativo, que não cai em todo concurso. Iniciativa popular para uma corrente minoritária, tá? Uma corrente doutrinária minoritária acrescenta que, além da iniciativa popular de lei, temos a iniciativa popular propriamente dita, que seria definida como, abre aspas aqui, qualquer manifestação lícita e espontânea do povo acerca de assuntos políticos, como, por exemplo, uma passeata,
um abaixo-assinado, um manifesto de protesto, tudo isso seria iniciativa popular propriamente dita, ok? Então, essa corrente minoritária, a qual eu adiro, tá? Acho que isso aqui é sim uma iniciativa popular, ela não nega a iniciativa popular de lei, ela só acrescenta mais uma forma. Então, hoje a gente tem aquelas petições públicas na internet, né? A gente tem passeatas, a gente tem várias formas do povo manifestar a sua vontade, a sua opinião acerca de assuntos políticos. Se for lícita, presta atenção, não podem ser manifestações antidemocráticas, tá? Se for lícita e se não foi convocada pelo poder público, foi espontânea, então ela poderia entrar nesse conceito de iniciativa popular propriamente dita, tá bom? E a gente vai falar da ação popular. A ação popular não está no artigo 14, ela está lá no artigo 5º, inciso 73, mas ela é considerada exercício dos direitos políticos. Então, vamos lá. A ação popular é um remédio constitucional, está prevista no artigo 5º, 73 da Constituição Federal e é disciplinada pela Lei 4.717 de 65, é a lei que regulamenta a ação popular. É meio constitucional útil para anular atos lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente, à moralidade administrativa. Se você está assistindo às aulas na sequência, você já viu a ação popular, então você já sabe o remédio constitucional, né? E para ajuizar uma ação popular, o impetrante deverá ser cidadão, eleitor, certo? Eleitor. E estar no gozo dos direitos políticos, ok? Elegibilidade. Elegibilidade é o exercício da capacidade eleitoral passiva, ok? Então, quando a gente fala dos direitos políticos, a gente diz que a gente tem capacidade eleitoral ativa. O que é a capacidade eleitoral ativa? É a capacidade de voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. Ok? Eu ajo, tá? A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, de receber votos, né? De ser eleito, que a gente chama de elegibilidade. Então, vamos lá. O exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado, é o exercício, né? Elegibilidade é o exercício, é uma afirmativa, da capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado concorrendo a cargo público eletivo. A Constituição Federal elenca as condições de elegibilidade no artigo 14, parágrafo 3º. Vejamos. Parágrafo 3º do artigo 14, tá? Eu dei um pulinho no parágrafo 2º, mas já já eu volto a falar dele e vou trazer ele aqui nos slides, tá? São condições de elegibilidade na forma da lei, tá? São condições para o exercício da capacidade eleitoral passiva, tá? Primeiro, ser brasileiro, nacionalidade brasileira. Eu vou falar até na ordem lógica, tá? Nem na ordem aqui dos incisos. Depois, alistamento eleitoral. A pessoa tem que ser brasileira, tem que ser eleitora. Aí sim, depois de eleitora, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição que quer concorrer, porque quando você se alista, você já passa a ter domicílio eleitoral, mas aí você tem que ver, é o domicílio que eu quero concorrer? É, então tudo bem. Não, então vamos transferir esse domicílio. E filiação partidária. Então, brasileiro, eleitor, em dia com direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e as idades. Idades mínimas de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e Distrito Federal. Cuidado aqui que não tem território federal, tá bom? Por quê? Vou fazer uma observação aqui.
governador de território é cargo comissionado, tá? É cargo em comissão. Comissionado, ok? Tá? E território, né? Vou colocar aqui, território federal é ente administrativo, é autarquia. É autarquia federal. Pode ser criado? Pode, mas quem for ocupar o cargo de governador de território não vai ser eleito, vai ser nomeado pelo presidente, vai ser escolhido pelo presidente, aprovado pelo Senado e nomeado pelo presidente. Por isso que a gente não tem governador de território aqui. Então, 30 anos para governador de estado e Distrito Federal. Não tem território porque não é cargo eletivo, é cargo comissionado. Vamos lá, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, porque enquanto que o governador, a gente tem 30 anos, né? O deputado, a gente tem a possibilidade de ser mais jovem, tá? Deputado distrital, e aí o prefeito também, deixa eu terminar aqui. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Juiz de paz é aquele que celebra casamento. Alguns estados, a justiça estadual, né, vai ter a figura do juiz de paz, e aí o juiz de paz eleito, tá bom? Isso é uma figura em extinção, mas que está na Constituição, a gente tem que manter para a nossa prova, tá? Então, 21 anos para esses cargos e 18 anos para vereador, tá bom? Tá aqui as idades, as condições de elegibilidade: brasileiro, eleitor, em dia com direitos políticos, domicílio eleitoral, na circunscrição, filiação partidária e as idades aqui, 35, 30, 21 e 18, ok? Agora vamos falar da inelegibilidade. O que é a inelegibilidade? Se a elegibilidade é a condição, é a capacidade de exercer, de ser votado, de ser eleito, a inelegibilidade é o contrário, tá bom? Então vamos lá. Inelegibilidade é a incapacidade ou a impossibilidade de exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado e, consequentemente, ser eleito. As inelegibilidades também podem ser chamadas de direitos políticos negativos, juntamente com os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos, ok? Então, a gente vai ver perda ou suspensão dos direitos políticos, que é artigo 15, mas antes a gente vai ver as inelegibilidades. As inelegibilidades podem ser classificadas como absoluta, no singular, porque só tem uma inelegibilidade absoluta, taxativa, no artigo 14, parágrafo 4º, e inelegibilidades relativas, artigo 14, parágrafos 5º ao 9º, ok? Aí vamos lá falar da inelegibilidade absoluta. Ela ocorre quando o indivíduo não pode concorrer a nenhum cargo eletivo, devido a apresentar um impedimento. Caso se livre desse impedimento, poderá concorrer a cargos eletivos. O único caso de inelegibilidade absoluta está prescrito taxativamente no texto constitucional. Por favor, está bem claro isso. Só tem inelegibilidade absoluta no artigo 14, parágrafo 4º, que está transcrito aqui. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aí você me pergunta assim, quem são os inalistáveis, Karina? Vamos lá. Tá aqui, olha, quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. Vejamos, aí agora eu trago o artigo 14, parágrafo 2º para você, que eu pulei, né? Trouxe agora. Não podem alistar-se como eleitores, ou seja, são inalistáveis. Quem? Os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Aí vamos lá. Quem são os estrangeiros? Estrangeiros, eles não têm vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro, portanto, não podem exercer a capacidade eleitoral ativa nem a passiva, a não ser que adquiram a nacionalidade brasileira através da naturalização. A gente não viu que é condição de elegibilidade o indivíduo ser brasileiro, certo? E para ser eleitor, para se alistar,
à justiça eleitoral, o indivíduo tem que ter vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro, ou seja, ele tem que ser brasileiro, ou nato ou naturalizado. Então, o estrangeiro não pode nem ser eleitor, nem ser candidato. Agora, vamos lá o outro. Já o conscrito é aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório após ser alistado a Força Armada, né, e convocado pelas Forças Armadas. E somente após o cumprimento do período obrigatório poderá exercer sua capacidade eleitoral ativa e passiva. Então, esses dois aqui, certo, são inalistáveis. Vamos colocar aqui, inalistáveis. Estrangeiro e conscrito, ok? Agora, o analfabeto, ele é alistável à Justiça Eleitoral. O que ele é inelegível, porque o próprio artigo 14, parágrafo 4º diz, é inelegível, tá? Mas eu anotei isso para você aqui. É importante destacar que o analfabeto pode se alistar como eleitor e votar facultativamente, mas está impedido de exercer a capacidade passiva, a capacidade eleitoral, né? Salvo se for alfabetizado. Concluímos, então, que são 2 os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, e 3 os inelegíveis, aqui, inelegibilidade absoluta, né? Estrangeiro, conscrito e analfabeto. Ok, tudo bem. Então, vamos para a inelegibilidade relativa. Inelegibilidade relativa ocorre quando o indivíduo, cidadão, eleitor, está impedido de se eleger para um determinado cargo ou para cargos de uma determinada circunscrição, ou precisa se desincompatibilizar para se livrar da inelegibilidade. Os casos de inelegibilidade relativa previstos na Constituição estão listados exemplificativamente. Não são taxativos, tá? Eles são exemplificativamente aonde? No artigo 14, parágrafos 5º ao 9º, que a gente vai estudar, tá? Agorinha, já já. Outros casos de inelegibilidade relativa estão previstos aonde? Em leis complementares. Então, para trazer nova inelegibilidade relativa, pode ser lei ordinária? Não. Só pode ser lei complementar. Certo? Agora, para trazer regras de elegibilidade, a Constituição não falou nada. Então, pode ser lei ordinária, tá bom? Vamos lá para os parágrafos que falam de inelegibilidade relativa. O parágrafo 5º e 6º aqui, que eu vou apresentar para você, ele fala de inelegibilidades ligadas aos chefes do Poder Executivo. Olha, presidente da República, governadores de Estado e DF e prefeitos. Tá? Aqui também, olha, presidente da República, governador de Estado e Distrito Federal e prefeito. Tá bom? Só para a gente pegar aqui que não entrou nessas inelegibilidades os membros de poder legislativo, vereador, deputado federal, deputado distrital, deputado estadual e senador. Então, vamos lá, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos, mas para um único período subsequente. Então, onde é que está a inelegibilidade? A inelegibilidade relativa, ela vai acontecer para um terceiro mandato consecutivo. Ok? Porque se for não consecutivo, ele é elegível, porque a inelegibilidade é relativa a um cargo para um determinado período de tempo. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso pode vir ainda candidato a presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva pode vir candidato a presidente da República num terceiro mandato não consecutivo. A Dilma Rousseff pode vir candidata a presidente da República num terceiro mandato, não consecutivo. Ah, mas ela não sofreu impeachment? Sofreu, mas ela não sofreu nem inabilitação para as funções públicas.
pelo período de 8 anos. No caso dela, houve um fatiamento da condenação, o que soou estranho, porque o texto constitucional não permite, mas foi assim que foi decidido. E o presidente do Supremo, que presidia a sessão do Senado, acatou, concordou. Então, ela só teve a perda do cargo, ela não teve inabilitação para as funções públicas, ok? Então, o que é vedado é o terceiro mandato consecutivo. A inelegibilidade está relacionada a isso. Um terceiro mandato não consecutivo está tudo ok. Pode ter outros impedimentos, mas não esse aqui do parágrafo 5º. Vamos lá para o parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Aqui seria esse exemplo. Olha, um prefeito, por exemplo, querendo concorrer à vaga de senador, certo? Aí ele vai ter que renunciar 6 meses antes do pleito. Se ele quer concorrer ao mesmo cargo de prefeito do mesmo município, se ele está no primeiro mandato, ele não precisa renunciar, concorre à reeleição. Se ele está no segundo mandato, ele é inelegível, ok? Relativamente naquele período, naquele cargo. Se ele quer concorrer a um outro cargo, seja no primeiro ou no segundo mandato, ele quer passar para outro cargo, aí renuncia 6 meses antes do pleito, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 7º, também está relacionado com chefes do Poder Executivo, mas essa inelegibilidade aqui é uma inelegibilidade reflexa, porque ela vai refletir no parente, no familiar do chefe do Poder Executivo, tá bom? Então, ele diz o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular, está escrito jurisdição, é assim mesmo, mas você vai entender como circunscrição, porque só quem tem jurisdição é juiz, isso foi uma falha do nosso legislador. Quem tem circunscrição, delegado tem circunscrição, prefeito tem circunscrição, sindicato tem circunscrição, mas jurisdição é para juiz, tá? Vamos lá. São inelegíveis no território de jurisdição, leia-se circunscrição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, guarda isso, ou por adoção de quem? Olha só, do presidente da República, de governador de estado ou território, ou Distrito Federal. Mas por que território aqui? O governador de território não é cargo comissionado? O governador de território é cargo comissionado, presta atenção. Mas essa inelegibilidade aqui é para o governador do território ou é para o parente do governador? É para o parente. Então, a ideia aqui desse parágrafo 7º é evitar que a família se perpetue no poder e se beneficie do parente que está lá, titular da máquina administrativa. Por isso que aqui entrou o governador do território, porque é o parente do governador do território que não pode se beneficiar, certo, da situação de ter o pai, governador nomeado pelo presidente da República, cargo comissionado como governador de território, aí agora eu, certo, vou, filha do governador, me candidatar a prefeita em um dos municípios do território, porque o território federal pode ser dividido em município, tá bom? Essa é a ideia. Então, do governador de estado, território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular, salvo se o parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos lá. A gente entende que circunscrição é a área de atuação desses chefes aqui, né? A circunscrição do presidente da República é todo o território nacional, do governador do estado é o território do estado, e do prefeito ao município. A gente entende isso, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um governador cuja circunscrição é o estado, tá? Então, vamos imaginar aqui que isso é o estado. Então, quais são os cargos ligados ao estado? Cargo de governador e vice, cargos de senador. Mas, Karina, o senador não trabalha em Brasília, mas ele é eleito no estado, tá? Deputado federal, deputado estadual, prefeito nos municípios todos daquele estado,
vice e cargo de vereador. Então, o governador reflete nos seus parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive por adoção, e também o cônjuge, inelegibilidade para esses cargos aqui na circunscrição. Agora, vamos tentar fazer um desenhozinho aqui. Esse aqui é o governador, tá? Esse aqui é o governador. Aí, esse aqui é o cônjuge, certo? Aí, os pais do governador. Perdoem o meu desenho, tá? Os sogros do governador, certo? E não vai ter espaço aqui. Vou colocar só os avós, faz de conta que isso aqui é o pai, vou colocar só os avós paternos, mas essa regra serve também para os avós maternos, tá? Aí a gente tem filhos do governador, certo? Também a mãe, tá? Vamos imaginar que esses filhos são da mesma mãe. Vamos imaginar que ele adotou um filho, certo? Aí esse filho aqui teve filhos, é neto. Deixa eu colocar do ladinho. Neto, filho, cônjuge, sogros, pais, avós, olha só, irmão, e vai ficar por cima do nome, irmão, tios, tá vendo que a seta, olha, aqui o indivíduo, os pais dele, os pais dos pais dele, que são os avós, aí os avós têm outros filhos além dos pais dele, né, que são tios dele, aí um tio aqui tem filhos, são primos, não é? E o irmão aqui tem um sobrinho. Eu acho que agora eu coloquei sobrinho, tá? Então, vamos lá. Quem é inelegível? Parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Então, filhos são parentes em 1º grau, não pode. Neto, parente em 2º grau, não pode. Cônjuge não pode. E sogro para o direito civil atual, é considerado parente em 1º grau. Não pode. Eu vou colocar X em todo mundo que não pode, tá? Pais é parente, os pais são parentes em 1º grau. É só você contar as gerações. 1, 2. Os avós, 2º grau. Também não pode. Agora, o tio é 3º grau, pode concorrer. O primo, nem parente é, gente. A gente chama de 4º grau, mas a gente chama, na verdade, no dia a dia, no senso comum, de primo de 1º grau. Não existe primo de 1º grau, tá? É senso comum. Eu não sei se você, na sua família, fala assim, mas na minha família, primo de 2º grau, primo de 1º grau, nada a ver para o direito. Nem parente é, tá? Então, primo seria 4º grau. Irmão, os pais é 1º grau, o irmão é 2º grau. O teu irmão, que é parente de 2º grau, como é que teu primo vai ser de 1º? E o sobrinho é 3º grau. Então, o irmão a gente risca, o irmão é inelegível, mas o sobrinho é elegível. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui? Os parentes mais próximos são inelegíveis, entendeu? Vamos ler de novo o parágrafo? São inelegíveis no território de jurisdição, leia-se circunscrição do titular, neste nosso exemplo aqui era governador, foi estado, né? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, incluindo a adoção, seria filho e neto, né? 1º e 2º grau, do presidente, governador, não é? E prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Deu para sacar aqui? Agora deixa eu pegar essa mulher aqui, a esposa dele, ela já era vereadora há muitos anos, se reelegendo, porque ela não tem problema para se reeleger, vereador não tem problema, não tem limite de reeleição. E aí o marido quis concorrer a governador, ok? Aí ele ganhou a eleição, ele está aqui, ó, e ela está como vereadora da capital. Ela já não é titular, olha aqui, salvo se já titular de mandato eletivo, ela já não é titular de mandato eletivo? Se ela quiser concorrer à reeleição, ele atrapalha? Não. Ele só atrapalha se ela quiser concorrer a outro cargo dentro da circunscrição dele. Agora, imagine que ela queira concorrer a presidente da República.
ok? Presidente da República, qual é a circunscrição? Todo o território nacional, é maior do que a circunscrição desse governador. Então, ele não reflete na elegibilidade. Se ela quiser concorrer, ela que é cônjuge, se ela quiser concorrer fora da circunscrição dele. Se ela transferir o título dela, como presidente, ela não precisa nem candidata a presidente, ela não precisa transferir o título dela, porque ela pode ter título em qualquer domicílio eleitoral do Brasil. Agora, vamos imaginar que ela queira fazer o seguinte, ela quer transferir o título dela para outro estado, para concorrer a governador em outro estado. Ela pode? Pode, porque é fora da circunscrição do marido dela, entendeu? Então, esses rabiscos que eu fiz para você aqui, apesar de parecer aqui no final da aula confuso, mas é justamente o que eu estou te explicando. A circunscrição, eu usei o exemplo do governador, então pega todos os cargos relacionados na circunscrição dele, que é o estado, só não vai pegar esses mesmos cargos em outro estado ou os cargos de presidente e vice, tá? Tá aqui uma mini árvore genealógica, a gente já viu que é inelegível o parente próximo até o 2º grau, mas se esse parente já for titular de mandato eletivo, ele fica na ressalva aqui de baixo, tá bom? E aí a gente vai passar para a súmula vinculante 18, que diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Imagine que esse governador ele simule um divórcio com a sua mulher. E aí ele exerce um primeiro mandato como governador, aí ele se candidata a um segundo mandato, aí no terceiro ele não pode. O que eles fazem? Eles simulam divórcio simulado. Eles fazem o divórcio formalmente, mas continuam de fato casados, aliados, para que ela concorra ao primeiro mandato dela, mas ainda com ele por trás, com ele comandando. Então ele teria um terceiro mandato simulado, entendeu? É disso que a súmula 18 fala. A dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal no curso do mandato, certo? Não afasta a inelegibilidade, ou seja, ela, ex-mulher, o ex, ou ex-mulher ou ex-marido, continua inelegível. Ok? Não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14, ok? Só que, posteriormente à súmula vinculante 18, o Supremo foi consultado no caso de morte. No caso de dissolução de sociedade conjugal ou do vínculo conjugal pelo motivo morte, viuvez, não incide a súmula 18, certo? Não incide. A súmula 18, ela quer evitar simulações, ela quer evitar fraude, certo? De casais se divorciarem formalmente, mas fingindo, para poder a ex-mulher ou ex-marido entrar na vida política e exercer, às vezes, até o mesmo cargo. Tá bom? Mas se ocorre a viuvez, aí a viuvez não era algo que se planejou ou de forma simulada, tá bom? E aí a súmula vinculante não incide. Morte não se aplica a SV 18. SV é súmula vinculante, tá bom? Vamos para a inelegibilidade do militar. O militar alistável. Opa, quem é o militar alistável? É o não conscrito. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. O texto aqui ele não ajuda muito não, mas eu fiz um esqueminha para você, tá? Se ele contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Esse afastamento é definitivo. Ele sai para concorrer. Ganhando ou perdendo, ele não volta mais, entendeu? Vamos lá, inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, como se fosse uma licença, licenciado, né? E se eleito, só se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aqui, o afastamento é temporário. Ok? Mas, se ele
foi eleito, aí ele vai para a inatividade, ele vai com a diplomação, ele sai da corporação definitivamente, mas ele não precisa sair para concorrer. No primeiro caso aqui, ele sai para concorrer, ganhando ou perdendo, ele não volta mais. No segundo caso, tem mais de 10 anos, ele sai temporariamente para concorrer, não se desvincula. Se ele perder, ele volta para a corporação. Se ele ganhar no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Trouxe aqui, olha, mais arrumadinho para você, olha, militar alistável. Menos de 10 anos, afastamento definitivo. Ganhando ou perdendo as eleições, não volta para o cargo militar, ok? Mais de 10 anos, afastamento temporário. Perdendo a eleição, volta ao cargo militar. Ganhando a eleição, não volta ao cargo militar, porque com a diplomação ele vai para a inatividade. Aí, às vezes, vocês me perguntam, ou em aula presencial, ou aqui pelo canal Tira Dúvidas, né? Vocês me perguntam se tem aposentadoria aí. A aposentadoria tem a ver com proventos. Então, não é só a inatividade, ela pode ser com proventos ou sem proventos. Os proventos vão depender se ele contribuiu o tempo mínimo para que ele possa fazer jus, para que ele possa ter direito a proventos. Esse artigo 14, parágrafo 8º, ele não se preocupou com proventos, ele só se preocupou em que não tivesse a concomitância entre atividade política e atividade militar. Vamos lembrar que essa Constituição foi feita numa transição do fim de um regime militar para o início de um regime democrático, e no regime militar era isso que acontecia. Militares da ativa eram políticos atuantes. A nossa Constituição não quer isso, que militares da ativa sejam políticos atuantes. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que, menos de 10 anos, sair para concorrer, e não volta mais de 10 anos ele tem uma regalia, uma estabilidade, ele se afasta temporariamente para concorrer, mas ganhou a eleição, vai para a inatividade, exerce o mandato e não volta mais para a corporação. Agora, provento já é a legislação sobre proventos, certo? Já não é mais a Constituição, ela não está preocupada com isso aqui. Só fala, em outro ponto da Constituição, que não existe tempo de contribuição fictícia. Então, ele tem que ter contribuído mesmo, tá bom? Vamos lá, parágrafo 9º. A lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade relativa, certo? E os prazos para sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Fiz um esqueminha aqui para você, olha. Por permissão da Constituição, permissão constitucional, somente leis complementares, não pode as ordinárias, tá? As leis ordinárias não. Somente leis complementares poderão estabelecer outros casos de inelegibilidade, e a inelegibilidade relativa, porque você sabe que a inelegibilidade absoluta é taxativa na Constituição, artigo 14, parágrafo 4º. Observando os seguintes critérios: proteção da probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, observância da vida pregressa do candidato, normalidade e legitimidade das eleições, proibição de influência econômica, proibição de abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração pública, direta ou indireta. São exemplos de leis complementares que prescrevem casos de inelegibilidade relativa às seguintes: Lei Complementar 64, a Lei Complementar 81, e essa aqui, a famosinha, que é a Lei da Ficha Limpa, ok? A Lei da Ficha Limpa está aqui, olha. Lei da Ficha Limpa. Inclusive, a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei complementar, ela alterou a Lei Complementar 64, tá bom? Vamos lá. Artigo 15, esse aqui é o artigo 15. Perda ou suspensão de direitos políticos. O que diz o artigo 15? Ele diz assim, olha. Inclusive, deixa eu colocar aqui um mantra. Cassação de direitos políticos não existe. É vedada a cassação de direitos políticos. É assim, abre a tua Constituição e lê aí no artigo 15. O artigo 15 diz assim,
é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então, a gente não tem cassação de direitos políticos, a gente tem perda ou suspensão. Cassação é para mandato, ok? Cassação não é para direito político, é para mandato. Então, vamos lá. O artigo 15 da Constituição Federal prevê os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. São eles: 1. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, perda de direito político. E aqui é o que a gente chama de perda punição, tá? Perda punição, perdeu a nacionalidade, perdeu os direitos políticos. Incapacidade civil absoluta. Cuidado, tá? Se tiver escrito incapacidade civil relativa, tem muita questão de prova, tá? Incapacidade civil relativa não reflete nos direitos políticos. É incapacidade civil absoluta e é suspensão, ok? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os efeitos da condenação. Se é enquanto durar os efeitos da condenação, meu amigo, é suspensão, é temporário. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Isso aqui é a divergência doutrinária, tá? Os doutrinadores do direito eleitoral entendem que é suspensão, na sua maioria, né? E os doutrinadores do direito constitucional entendem que é perda. Sabe o que eu entendo, apesar de ser doutrinadora também de direito constitucional? Eu entendo que tem os dois casos, porque há fundamento na legislação para os dois casos, certo? E, Karina, o que as provas entendem? Porque é isso que eu quero saber. Na verdade, as questões de prova, eu já pesquisei várias bancas, elas não se definem também. Porque como não há hierarquia entre doutrinadores, elas também não colocam a hierarquia da Constituição em relação ao direito eleitoral. Certo? Mas esse entendimento, ele é um entendimento doutrinário, tá? Então, quando elas citam esse dispositivo, elas colocam ou perda ou suspensão. Então, não relaxa, só aprende dessa forma que é suficiente. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, o próprio parágrafo 4º do 37 diz que é suspensão, ok? Fechamos nosso artigo 15? Fechamos, só que a gente vai falar de outros casos de perda ou suspensão de direitos políticos, só para exemplificar. Podemos afirmar que existem outros casos não explícitos de perda ou suspensão dos direitos políticos, tanto no texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional, como é o caso da perda-mudança, está na Constituição, tá? Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, perda-mudança, se perde nacionalidade, perde direitos políticos. E também no caso do brasileiro equiparado ao português, que vai morar em Portugal, mas lá ele opta por exercer direitos políticos em Portugal. Aí, isso aí está em tratado internacional, tá? Acordo bilateral entre Brasil e Portugal. Se eu, brasileira, vou para Portugal, me equiparo à portuguesa e opto a exercer direitos políticos lá, eu suspendo os meus direitos políticos aqui, tá bom? Mas está em acordo bilateral, só uma curiosidade aqui. Agora vamos lá para o artigo 16. O artigo 16 vai falar do princípio da anualidade ou princípio da anterioridade eleitoral. Tanto faz um termo ou outro, tá? O artigo 16 da Constituição trata do princípio da anualidade eleitoral e determina que lei ou qualquer norma que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Vigência é existência, tá? A existência da norma. Ela passa a existir na data da publicação, mas ela não se aplica, não se aplicando, não gerando efeitos à eleição que ocorra dentro de um ano do início da sua vigência. Coaduna-se ao princípio da anualidade eleitoral o princípio da segurança jurídica, determinando que as regras do processo eleitoral não podem mudar às vésperas da eleição começar. Cabe aplicar um lapso temporal, e esse lapso temporal é de um ano, para que eleitores, partidos políticos, justiça eleitoral se adaptem às novas regras, ok? A gente coloca aqui dois exemplos, a emenda 52 de 2006 e a própria lei LC, tá? Complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, as duas tiveram que se submeter
às regras do artigo 16, tiveram que esperar 1 ano para poder gerar efeitos, tá bom? Inclusive, a lei da ficha limpa gerou muita polêmica. A emenda 52 foi aquela que eliminou a regra da verticalização das coligações partidárias, e a lei da ficha limpa, a gente já conhece, ela é mais famosa, né? Aí a gente entra no artigo 17. Vamos fechar aqui. A gente vai entrar no artigo 17, tá? Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, sendo conceituados como, abre aspas, organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político, com a finalidade de assumir o poder e mantê-lo. É isso que o partido serve, gente. É para assumir o poder, para brigar pelo poder ou para mantê-lo, ok? Ou ao menos para influenciar na gestão da coisa pública através de críticas ou oposições. Fecha aspas. É a definição mais evidente de um partido, né? No direito constitucional brasileiro, os partidos políticos gozam de relativa liberdade de organização partidária, sendo proibida a intervenção estatal. O artigo 17 trata dos partidos políticos, cabendo à Lei 9.096, de 95, e suas atualizações, o regramento mais aprofundado do assunto. Só que aí eu trouxe para você a listinha dos dispositivos do artigo 17, que fala dos partidos políticos, com os acréscimos das emendas, né? Porque a gente tem 3 emendas importantes aí, tá? Vamos lá. A Constituição Federal de 88 estabelece regras mínimas para a atividade partidária. Vejamos. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, pessoa jurídica de direito privado, com o registro em cartório de registro de pessoa jurídica e, após isso, serão registrados no TSE, ok? Os partidos políticos devem respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos da pessoa humana. Tudo isso está no 17, tá? Os partidos políticos devem ter caráter nacional e os partidos políticos devem respeitar o funcionamento parlamentar. Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral e eles também têm autonomia para estabelecer a sua estrutura interna, organização, funcionamento e normas de disciplina e fidelidade partidária. A autonomia aqui, ó, tá? Os partidos políticos têm liberdade para estabelecer as regras de escolha e formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, ok? E é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. A gente sabe que os partidos políticos, os detentores de mandato público eletivos, aqueles que exercem atividade política atuante, não podem ser militares atuantes, então a organização paramilitar que é vedada para a associação lá no artigo 5º é vedada aqui também. É proibido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a eles, lembram da soberania nacional, e agora começa regrinhas resultantes de alteração por emenda, tá? Os partidos políticos têm liberdade para estabelecer suas coligações partidárias nas eleições majoritárias. Grava isso aqui, tá? Já eu volto. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, conforme disciplinou a emenda constitucional número 52 de 2006. A emenda 52 foi a emenda que acabou, certo? Fim da verticalização das coligações partidárias, tá? Aí, falei ainda há pouco, essa emenda, ela teve que esperar 1 ano para poder gerar efeitos, tá? Mas ela traz isso aqui, olha. Os partidos têm liberdade para estabelecer suas coligações partidárias. Está aqui, olha, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. Isso foi novidade da emenda 52, tá? Sendo que a emenda 97 de 2017 vedou a formação de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Então, ela só permite nas eleições majoritárias. Então, vamos deixar aqui. Então, tem 2 mudanças aí, uma de 2006, outra de 2017. Coligação
partidária só existe hoje, só é permitida nas eleições para presidente, governador, prefeito e senador. Essas são as eleições majoritárias, tá? Aí a gente tem uma divisão que a gente fala em direito eleitoral. Majoritário absoluto é aquele que exige vitória por voto de maioria absoluta. Então, eleição majoritária absoluta, presidente, governador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Majoritário absoluto. Majoritário relativo é senador e prefeito nos municípios com até cravadinho 200 mil eleitores, tá? Então, essas aqui, mas de qualquer forma é majoritária, tá? Eleição majoritária. Eleições majoritárias. Agora, olha aqui. Vedou a emenda, vedou a formação de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Quais são as eleições proporcionais? Eleição para vereador, não tem mais coligação. Deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Ok? Isso tudo está no artigo 17, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre cláusula de barreira. Vou contar para você que a gente já teve cláusula de barreira prevista em lei, que o Supremo se posicionou como inconstitucional. Mas essa cláusula de barreira aqui prevista pela emenda, essa mesma emenda aqui, olha, 97 de 2017, essa cláusula de barreira aqui, o Supremo já disse que é constitucional, tá bom? Então, olha só o que diz o parágrafo. Os partidos políticos somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, que é o chamado direito de antena, na forma da lei, se alternativamente, então, ou esse, olha só, obtiverem nas eleições para a Câmara de Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Isso evita os partidos nanicos. Os partidos nanicos não vão alcançar isso. Os partidos de ocasião, formados para poder conseguir vaga, certo? Que não tem uma história, que não tem um efetivo de representatividade nos eleitores, não conseguem, né? Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, tá? Essa cláusula de barreira é maior do que todas as outras que eu já tinha estudado, já tinha dado aula nas legislações eleitorais. E o Supremo disse que é constitucional. STF diz ser constitucional, tá? Já teve questionamento, tá bom? Ok? Então, para ter acesso à rádio e à televisão, acesso gratuito à rádio e à televisão, já que não pode ter acesso pago, tá? É só gratuito. E recursos do fundo partidário, o partido tem que atingir um ou outro, tá? Não atingiu, não tem acesso. Aí vamos lá. A emenda 97 de 2017 inovou o artigo 17, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, criou, né, inovando, né, criou barreiras rígidas para os partidos políticos terem acesso a recursos do fundo partidário e ao rádio e à televisão. Contudo, olha só que interessante, essa emenda ela abriu uma janela partidária constitucional para o candidato eleito pelo partido nanico, que não atingiu as metas, né, que não alcançar as novas exigências constitucionais, porque às vezes você pode ser um candidato que recebeu muito voto, mas que o teu partido não conseguiu, certo? E aí o que acontece?
A emenda permitiu uma janela partidária constitucional. Olha só, parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e é facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, que tenha atingido aqueles requisitos. Não sendo essa filiação, essa mudança de partido, né, considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e nem acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão para o novo partido que esse candidato migrar, ok? Aqui é uma janela partidária constitucional para esse candidato que recebeu um número de voto expressivo, para ele não ser prejudicado, ele tem essa janela partidária, podendo migrar para outro partido sem perder o mandato, tá bom? Ok? E aí eu vou te falar de uma outra janela partidária aqui. Essa outra janela partidária é uma janela partidária constitucional, também prevista na Constituição, prevista em emenda, mas ela é temporária e ela veio numa emenda que não incorporou ao texto constitucional. Tem algumas emendas, são poucas, tá? Que elas não incorporam no texto constitucional. Você procurar no texto da Constituição, você não acha, tá bom? É a emenda constitucional 91 de 2016, olha só. A emenda constitucional 91 de 2016 não se incorporou ao texto constitucional. A emenda 91 de 2016, que não se incorporou ao texto constitucional, também abriu uma janela partidária constitucional, mas ela foi temporária. Por que temporária? Já que só existiu no período de 30 dias após a sua promulgação, em 18 de fevereiro de 2016. Vejamos, esse aqui é o texto da emenda, tá? É facultativa ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes, aqui sem motivo nenhum, tá? Porque a outra janela tem motivo, essa aqui não. Desligar-se do partido no qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda, 30 dias só, tá? Sem prejuízo do mandato, não sendo esta desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, ok? A gente tem, então, hoje, duas janelas partidárias previstas por emendas recentes, uma emenda 97 de 2017, que está prevista ainda, é uma janela partidária motivada pela questão das cláusulas de barreira novas, né, incluídas por essa mesma emenda, e uma outra janela partidária que ela foi temporária, ela não existe mais, ela abriu e fechou, certo? Prevista na emenda 91 de 2016, tá bom? A gente termina aqui o nosso tema direitos políticos e partidos políticos.